Casa Grapo. Agora nós vamos fazer a experiência da visita guiada para conhecer sobre a produção de azeite aqui, conhecer os olivais deles. Vem comigo. Muito prazer, meu nome é Matheus. Hoje aqui a gente vai aprender um pouco da história do azeite no mundo e a gente vai conseguir entender quando e como o azeite de oliva veio parar em Maria da Fé. Então, meu nome é Matheus e aqui na nossa família eu sou o azeitólogo aqui da nossa casa. Então, o azeitólogo é aquele que estuda tudo sobre azeite. Assim como o vinho tem o enólogo, o azeite tem o azeitólogo. Não existe uma faculdade para você sair como azeitólogo. O que existe são pequenos congressos pelo mundo, onde você vai, estuda e sempre vai aperfeiçoando os conhecimentos e também trocando experiências com outros azeitólogos e olivicultores do mundo. O principal local que a gente se reúne é uma cidade chamada Jaén, J com J, né? Jaén, que é o sul da Espanha, na região da Andaluzia. Sul da Espanha é onde se produz o maior volume de azeite do mundo. Então tudo isso a gente se encontra lá, tecnologia, desenvolvimento, conhecimento para a gente trocar e sair cada vez mais aperfeiçoado para trazer as tecnologias para cá. E recentemente mudou o jogo. Daqui está saindo tecnologia para ir para a Europa agora e a gente vai entender um pouco como que isso está acontecendo. O azeite de oliva tem um grande inimigo, que é o oxigênio. E o oxigênio vai oxidando esse azeite cada vez mais. Então, assim que a gente chegar agora em supermercado, a gente sempre tem que olhar a data do invase do azeite. Aquele azeite que for mais novo, que ele tiver mais recente envasado, é o melhor. Porque ele vai estar com menor índice de oxidação, que ele vai estar mais fresco, ele vai estar mais novo dentro do frasquinho. Com relação à coloração, sim, o vidrinho mais escuro é o que incide, no caso, o que refrata menos luz. Ele reflete mais luz, então ele não absorve aquilo e tem alguns outros benefícios para o azeite também. Então, local fresco e arejado, então o vidrinho mais escuro vai ajudar isso. E depois de aberto, esse azeite de oliva que a gente leva, o ideal é que ele seja consumido em até 60 dias. Porque depois de aberto, quanto mais a gente consome, mais oxigênio vai tendo dentro do vidrinho. E com isso, mais oxigênio, mais oxidação. Então, vamos começar um pouco da história, tá? Do azeite de oliva. Onde que ele teve seu surgimento? Muitos relatos contam que o azeite de oliva teve a sua história, a sua origem na Mesopotâmia, no Crescente Fértil. Por quê? Os egípcios já utilizavam o azeite de oliva para fazer etapas de mumificação. Por que eles faziam isso? Porque o azeite de oliva é um excelente agente antioxidante. E aí, começou muito forte ali no Egito e depois se expandiu por todo o Mediterrâneo até chegar na Europa. Só que, vamos dar um pouquinho passo atrás, porque existe uma história que foi contada através da mitologia grega, que é uma história fantástica que muita gente acaba conhecendo visitando olivais. Qual é essa história? Na mitologia grega, haveria uma guerra entre dois grandes deuses gregos. E esses dois deuses eram muito fortes. Se esses dois deuses se confrontassem, na mitologia grega haveria muitas mortes. E na mitologia grega existe um deus supremo para eles, que é Zeus. E Zeus ordenou o seguinte: eu, Zeus, não quero um confronto entre vocês dois direto. Porque se vocês dois confrontarem, haverá muitas mortes. E o reinado da Grécia, o reinado de Zeus, vai ser diminuído. Isso é um risco. Então eu quero que vocês dois busquem melhorias para os seus povos. Quem buscar uma melhoria de grande impacto de vida dos seus habitantes é o ganhador dessa guerra. De um lado Poseidon, do outro lado Atena. Poseidon, deus do mar. Atena, deus da sabedoria. Dois deuses em busca de melhorias para os seus povos. O que o deus do mar
queria para o seu povo? Viabilidade econômica, melhorar a economia através da principal dor que eles tinham, que eram a locomoção. Então, Poseidon acabou elaborando barcos e cavalos marinhos para que eles ganhassem liberdade no meio de transporte, para em outros reinados fazer comércio, arrecadar dinheiro e voltar com mais recurso para Poseidon. Então, melhoria na qualidade de vida dos habitantes através da locomoção. Do outro lado, Atena, a deusa da sabedoria. Sendo a deusa da sabedoria, ela era realmente um braço direito já de Zeus. Por quê? Sabedoria levava os guerreiros à frente para conquistar novos territórios para a Grécia. Então Zeus queria muito Atena como essa vencedora. Só que ela falou, ó, faça uma melhoria melhor que Poseidon. Qual foi a melhoria que ela pensou? Como boa parte dos habitantes e do reinado que ela cuidava eram guerreiros, porque esses guerreiros conquistavam novos territórios para a expansão do reinado grego para Zeus, vão usar algo lá no campo de batalha. E o que era esse algo lá no campo de batalha? Algo que fosse usado como fonte de energia, fonte de alimento e o principal, cicatrização de feridas dos soldados. E aí Atena acabou elaborando através do sumo do fruto. Então o sumo do fruto é onde a gente faz por completo o azeite de oliva. Então Atena elaborou o azeite de oliva, que foi o consagrado, eleito por Zeus como vencedor. Então por isso que fala que o azeite de oliva é algo oriundo dos deuses gregos, porque foi contado através dessa grande guerra entre dois grandes deuses gregos, para mostrar a nobreza da origem do azeite de oliva. Em uma grande estratégia muito inteligente, Dom João VI eleva o Brasil a um patamar. Não é mais colônia, é Reino Unido de Portugal, porque o rei está indo habitar. Então, não é mais para ser explorado. Nós iremos crescer juntos. E a nova capital do império passa a ser Salvador. E o rei veio com toda a locomotiva não, né? Veio com toda a comitiva lá de Portugal para o Brasil e desembarcou no Nordeste, em Salvador. E o que a elite que veio com ele queria para poder apoiar? Claro que não apoiaria de graça. Dentre eles, isenções fiscais, isenções tributárias, concessões de terras, mordomias, e aí também entramos ali nas regalias, né? Entre eles, o cultivo de grande escala para produtos nobres, que foram parreiras e oliveiras. Vamos focar aqui nas oliveiras, porque é o nosso foco hoje. Então, os primeiros pés de oliveiras vieram para a produção de azeite no Brasil naquela época, dentro das caravelas, para que se Dom João VI não tivesse o tempo de espera, que é plantar uma mudinha de oliveira, esperar crescer e depois ela produzir fruto. Por quê? Em média, leva de 6 a 7 anos para a oliveira crescer e dar o primeiro fruto. Aí você imagina uma elite que é chata, querendo benefício, querendo tudo de luxo e não tem azeite. A mais antiga que eu já vi pessoalmente foi em Creta, com 3.200 anos. Ok. Então vamos lá. Vamos começar realmente a sensorial do azeite de oliva. Porque o que realmente importa na qualidade do azeite é aquele de menor acidez. Não, é o sabor. É o sabor. Então o que realmente importa para o azeite não é a acidez, e sim aroma e sabor, que é o que a gente estuda no sensorial, olfato e paladar. Então, para a gente poder começar esse estudo, é cheio de pegadinha a visita, tá? Então para a gente poder começar o nosso estudo, vou pedir, por favor, que vocês peguem a folhinha mais escura dessa primeira variedade que a gente vai estudar aqui. Porque a gente vai fazer alguns testes já do sensorial na folha. Então, pode pegar a mais escura, por favor. E aí, o que a gente tem aqui de característica, né? Essa primeira variedade que a gente vai estudar. Lembra que eu falei para vocês que nós temos na fazenda uma grande quantidade de oliveiras? Nós temos ao todo 3 países presentes aqui espalhados, que são eles: Espanha, Itália e Grécia. Ao todo são 7 variedades em grande volume. Quais são essas 7 variedades? 3 países, 7 variedades: Espanha, Itália e Grécia. A Espanha é onde a gente tem a nossa maior concentração das oliveiras, porque o espanhol é aquele que produz para a gente um grande volume de produção e um azeite de alta qualidade. Então são 4 variedades espanholas, sendo elas Arbozana, Arbequina, Picual e Manzanilla.
essas 4 variedades. Depois nós vamos lá para a Itália, que Grappolo é o nome do restaurante. Então, a Grappolo Grappolo em italiano tem correlação com montanha, a origem da palavra. Ele é italiano. Ah, é? Então a Grappolo é comum na Lombardia, no norte da Itália. E depois nós temos a outra italiana, que é a Coratina, a outra variedade italiana. Então são 2 italianas. E nós temos aqui depois a mais nobre, de perfeita harmonia entre aroma e sabor, que é a grega, Koroneik. Então assim, a primeira coisa que a gente deve fazer agora, que a gente aprendeu, chegamos em um supermercado, viu que o azeite é extra virgem, o que a gente tem que fazer? Olhar o quê? Depois das... que ele já a data do envase. O vício tem dispor. Acidez. Primeira coisa que a gente tem que fazer. A data do envase. Não, tem que ver se é fio de ouro. Não? Então. Então aqui. Aí, brincadeiras à parte, mas sim, olhar a data do envase. O mais novo possível vai ser o melhor para a gente poder encontrar. E aí eu vou colocar um pouquinho no copinho, vou pedir para vocês aguardarem, porque a gente faz junto essa degustação. O azeite é o aroma e sabor, olfato e paladar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, sem agitar nada ainda no copinho, é aproximar este copo do olfato. Tente sentir o aroma desse azeite. Chega a ser um aroma intenso. Só que lembra que eu falei que o maior inimigo do azeite é o seu maior... Desculpa. O maior inimigo do azeite é o oxigênio, porém ele é o seu melhor amigo. Por quê? Com o oxigênio, quando a gente faz agitação molecular assim, a superfície de contato vai ficar maior do azeite com o oxigênio. E aí ele libera mais partículas do aroma. Então se a gente agitar e aproximar rápido, a gente tem uma maior aromatização do azeite. Então isso importa muito aqui pra gente, tá? O que a gente tem outro ponto aqui? Aí beleza, a gente fez do aroma, falta o sabor. A gente vai notar aqui agora. Só que quando a gente faz olfato e paladar, a gente vai ter essa harmonia, né? Então assim, quando eu colocar o azeite na boca, eu não vou ingerir ele de uma vez, porque eu tenho que fazer essa mesma oxigenação na boca. Só que como que eu vou fazer? Eu não vou ficar chacoalhando a cabeça, né? Então o ideal, né, é puxar o máximo de oxigênio entre os dentes para dentro da boca. E quando a gente faz isso, a gente consegue passar mais oxigênio na molécula e vai liberar. E aqui na boca, a gente vai ter a união do olfato e do paladar. Então vou fazer primeiro aqui, ó, para a gente poder sentir. E aí, vou pedir a ajuda de vocês para que vocês tentem derreter esse sensorial. Qual é o possível alimento que eu estou degustando esse azeite, com aroma e sabor, que me lembre algum outro alimento. Vou dar um exemplo. Estou sentindo aroma de rúcula. Então, vou sentir um gostinho de rúcula. Então, já dei a primeira grande dica. Mas assim, são folhas, verduras, frutas, legumes. Vou pedir para vocês tentarem puxar bastante, porque isso que é a ideia do sensorial. Então, o azeite puro, puxa bem, ó. Não ingerir na boca. Ó. Puxa bem forte. Quanto mais forte a gente puxar,
vocês das azeitonas? Aqui, ó. Essas azeitonas que a gente tem aqui são as azeitonas que aquela que cai no chão, e a gente não vai fazer um processo dela ali de azeite, a gente faz o processo da conserva. Como que é feita essa conserva? É um azeite, é uma azeitona que é aquela que cai no chão, que a gente coloca ela numa salmoura com sal de gado para a gente poder fazer isso daí. Leva 3 meses até ficar pronto. Então é bem artesanal. Por isso que a gente acaba não vendendo, porque não é o nosso foco. Então vocês podem degustar, vocês vão ver que era bem diferente. Aí a gente está misturado, tá? Algumas italianas e boa parte espanholas. A italiana sempre vai ter aquele biquinho na ponta. Biquinho na ponta. Tem pouco. E aí agora, no começo do ano, né, com a colheita, algumas pretas que vão caindo ao chão, a gente faz até mesmo a azeitona passa. Já viu? Delícia. O que é azeitona passa? É o inverso do processo de osmótico, né? A gente vai desidratar o fruto. Ao invés de colocar numa salmoura, a gente coloca só o sal. E o sal vai desidratar. Então a azeitona fica igual uma uva passa. Fica bem saborosa e diferente. Muito boa. E aí, né, isso que a gente faz aí no primeiro semestre, o azeite de oliva. E agora eu vou colocar aqui para vocês a segunda experiência, que é com azeite de avocado. Primeira coisa, o avocado nós não temos aqui na nossa fazenda. O avocado fica na outra fazenda que a gente tem, lá em Paranapanema, Olambra 2, estado de São Paulo. Diferença entre os dois azeites. Lembra que eu falei? Azeite não tem nada a ver com azeitona? Por isso que a gente faz azeite de avocado. Só que tem uma particularidade. Se eu extrair tudo desse sumo do fruto, se a gente comparar qual é o tamanho do caroço da azeitona com o caroço do abacate, menor o caroço do abacate. E o que eu tenho muito dentro de um caroço de um abacate? Óleo. Então aquele óleo deixa o azeite um pouco mais rançoso. E aí a gente gosta de tirar bastante, né, esse ranço desse azeite. Como ele faz isso? Despolpadeira. Na despolpadeira, somente para o azeite de avocado, a gente tira o caroço. Esse caroço, porque ele tem muito óleo, a gente acaba não fazendo óleo, a gente pega o caroço e volta lá para a fazenda e faz mais mudas de avocado. Então a ideia é que o avocado realmente vire a maior produção do azeite de ouro. E aí, depois fruta, polpa e casca, que vira azeite, que a gente vai ver daqui a pouco ali. Mas aí eu vou passar para vocês no copinho, para a gente fazer essa degustação. E tem uma característica do azeite de avocado. Esse daqui, como a gente já usou, ele sempre chega a decantar bastante. Então assim, sempre antes de usar o azeite de avocado, dá uma chutata nele. E confere se está fechado. Eu já fiz isso em casa, estava aberto. Então agita bastante. Vou colocar no copinho. Podem fazer a mesma experiência que a gente fez e vocês vão notar. Primeira coisa, a hora que eu colocar no copinho de vocês, vocês já vão ver que eu vou virar, vai ter uma gordura bem, dá pra gente ver assim no olho nu, que ele é bem contido ali, essas moléculas da gordura, porque o azeite de avocado é bem gorduroso. Você acha a nutrição? Em questão de qualidade, o de oliva é o melhor de todos. Por quê? O azeite de oliva é rico em gordura monoinsaturada. Então ele é muito bom para a saúde humana. O azeite de avocado ele entra como uma fonte calórica. Então, para você poder ter uma caloria que você vai queimar mais fácil, você pode usar também o azeite de avocado, que ele acelera o metabolismo. Vocês puderam acompanhar partes da visita guiada, que faz parte do Tour do Azeite que a Casa Grápula oferece. Depois da visita, nós fomos para o restaurante para conhecer e almoçar uma comida maravilhosa feita pela chefe Alicia. É uma delícia de provar. Esse drink é genuinamente italiano, onde a gente mistura o Aperol com azeite de oliva. O azeite vai entrar para ele tirar todo o amargor do Aperol. Então, o ideal é que a gente faça ali numa proporção próxima de 80-20. 80% espanhol, 80% Aperol e o 20% de azeite. Então, ó, o que a gente vê? O vermelho, né? E o grande charme desse drink é a densidade do azeite, que vai ficar por cima aí do Aperol. Então é um drink bem saboroso, diferente, que é o drink de azeite. Posso olhar aqui, ó, contra a luz. Olha, dá pra ver. Ele é um shot, para tomar ele de uma vez.
E a gente tá bebendo esse vinho Carmenere, um vinho original, e comendo de entrada essa burrata, que assim, ó, ela é ruim? Óbvio que não, né? E aí você pode harmonizar essa burrata ainda com esse azeite maravilhoso aqui do Fio de Ouro, disponível aqui na Casa Grápula. Os nossos pratos foram um tagliatelle à carbonara e um tagliatelle ao filé mignon. E de sobremesa, um sorvete de azeite que é uma tentação. Se você ainda não conhece a Casa Grápula, vale a pena essa visita, porque é uma experiência única e vale a pena conhecer Maria da Fé, a cidade das oliveiras.